Bom, pessoal, a gente volta aqui, né, a falar de Brasil Colônia. E aí você tem um encontro aqui dessa imagem aí de São Vicente na tela do slide. Esse Brasil Colônia que ele se inicia em 1500. Aí você pode dizer, professor, como assim? Você não disse que tinha um Brasil pré-colonial? Pois é. Eu quero dizer a você que o Brasil Colônia ele vai se dividir em... O período colonial vai dividir-se em 1500 a 1530. Esse período será chamado de Brasil pré-colonial, tá? De 1530 a 1822, de fato, eu tenho o Brasil colônia, né? Mas normalmente o Brasil colônia inicia em 1500, né? O processo de dominação inicia em 1500. Eu estou dividindo para você ter uma ideia do Brasil pré-colonial, certo? Por que 1500 terceiro ano? Porque na verdade é a partir de 1500 que a gente vai ter o processo de dominação, de fixação do território brasileiro, do cultivo da cana-de-açúcar. E por falar em cana-de-açúcar, a gente precisa de cara ver as principais características do Brasil colonial, do período colonial, tá? Que você precisa saber disso muito claramente, para levar para a sua atividade avaliativa. Primeiro fator importante do Brasil colônia, primeira característica importante do Brasil colônia, tá? É a colônia de exploração. O que é uma colônia de exploração, pessoal? A colônia de exploração é aquela que vai apenas fornecer os gêneros para a Europa, ou seja, eu não vou, como é que eu poderia dizer, ter um autocontrole da minha situação. Não vou. Professor, como assim não vou? Eu vou te mostrar no instante porque não tinha como, quando chegar aqui embaixo, tá? Então outra característica, monocultura, que era o cultivo de um só produto, agroexportação, ou seja, eu tinha uma agricultura pautada na exportação. No caso dessa agricultura era cana-de-açúcar nesse primeiro momento. O latifúndio, essa cana-de-açúcar era desenvolvida em grandes propriedades rurais, e o escravismo, de certa forma negra, vai ser a mão de obra utilizada. Professor, por que na verdade o senhor falou e disse que ia falar essa parte de baixo? Porque o Pacto Colonial vai resumir-se nisso aqui, ó, Ciruano. Metrópole versus colônia. Logo, a relação de pacto colonial significava dizer o seguinte, que na relação de pacto colonial, a metrópole que era Portugal e a colônia que era Brasil, a colônia apenas vendia seus produtos para a metrópole, no caso Portugal, e importava, comprava aquilo que era fabricado ou enviado por Portugal a altos preços. Nessa perspectiva, pessoal, a colônia servia apenas para subsistir a sua metrópole, nada mais que isso. Professor, quando é que termina esse pacto colonial? Quando é que termina essa relação metrópole versus colônia? Em 1808, com a chegada de Dom João no Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, ok? Eu tenho aqui o que eu estou te dizendo em relação ao pacto colonial, olha como funcionava. Eu tenho aqui a metrópole, que tinha um monopólio sobre a colônia, e o papel dessa metrópole aqui, dessa colônia, era fornecer matéria-prima. No caso aqui, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, né? Em troca disso, a colônia comprava os produtos manufaturados que a Portugal enviava para cá, porém com alto preço, fazendo com que a metrópole lucrasse cada vez mais. Como eu disse antes, eu vou ter o período pré-colonial, né, que vai de 1500 a 1530. Nesse caso aqui do período pré-colonial, o Brasil fica em segundo plano. Já disse a vocês lá atrás, não vou ficar aqui batendo nessa tecla. Por quê, professor? Porque o Oriente ainda dava lucros para Portugal. E o Brasil ia ficar em segundo plano, porque os portugueses que iam ao território brasileiro era encontrar ouro. Dom Manuel ficou chateado e aí utilizou-se da exploração do pau-brasil aqui e não abandonou a terra. Mas o que é que eu fazia?
o que é que a esquadra fazia? Explorava a madeira que os índios cortavam e levava essa madeira para a Europa. Eu vou ter também, pessoal, as chamadas áreas de exploração. Dentro dessas áreas de exploração do pau-brasil, vocês podem perceber que vai estar localizado no litoral brasileiro, tá? E quem fazia esse processo de corte e carregamento? Era todo feito pelos indígenas, né? Já vimos isso lá atrás também na aula anterior. Então, o que acontece a partir de 1530? O processo de colonização. E o que vai ser a colonização? O processo de dominação, o processo de fixação no território brasileiro. Então, pessoal, qual vai ser o medo? O que vai fazer com que os portugueses passem agora a colonizar, a fixar no território brasileiro? Primeiro, medo de perder as terras para invasores, uma vez que de 1500 a 1530 era constante as invasões no território. De holandeses, de ingleses, franceses, né? Já disse a vocês lá que os franceses chegaram a dominar o Rio de Janeiro, que era São Sebastião do Rio de Janeiro, depois foi expulso para a região do norte, enfim, tá? Decadência do comércio com as Índias, ou seja, quando é que os portugueses passam a se interessar pelo território brasileiro? Quando o comércio no Oriente, lá nas Índias, começa a declinar, começa a cair, tá? Esperança de encontrar metais preciosos. Começa agora uma nova investida no território brasileiro, considerando que iria encontrar metais preciosos aqui. Qual o grande quê dessa questão, terceiro ano? Que só será encontrado metais preciosos por volta de 1670, 1630 em diante na região do Goiás, tá? Que é quando começa com a decadência do açúcar aqui no Nordeste, o investimento em uma nova procura, e será investido em homens que adentrarão as matas, que ficará conhecido como bandeirantes. A gente vai ver daqui a pouco também nessa aula, tá? Se der tempo. Então vou ter uma estrutura totalmente interessante em relação ao período colonial, que será o investimento, como eu já mostrei na aula anterior, das capitanias hereditárias, tá, pessoal? Não vou ficar aqui mastigando mais esse assunto, já comentei na aula anterior, ok? Onde eu tinha, agora aqui eu vou parar um pouquinho que você precisa saber, porque eu vou cobrar de você, isso cai muito em prova, tá? O capitão donatário, que era aquele que recebia os lotes da terra, né, para cuidar. Vocês viram aí que das 15, 2 apenas vão sobreviver, por questões de os donatários não tinham condição, abandonaram, outros chegaram nem sequer a assumir. A carta floral, que eram os direitos e deveres desses donatários, né, o que eles deveriam cumprir diante da situação que lhe dava, que lhe era ofertada pelo monarca. E esses direitos eram aplicar a justiça, escravizar índios e doar seis-marias. Professor, o que era seis-maria? Era a mesma coisa que uma capitania? Não. Uma seis-maria, pessoal, era um lote menor que uma capitania. Professor, dá um exemplo, te dou. Pessoal, aqui na nossa região, próximo a Camaçari, chamado de Praia do Forte, existia um seismeiro, né, que era o chamado Garcia Dávila. Inclusive lá tem um castelo, uma ruína, né, do castelo de Garcia Dávila, e ele tinha todo esse controle da região. Então ele vai receber um lote de terra aqui na Bahia, que vai medir de Camaçari até Lagarto, Sergipe. Esse distanciamento, essa quilometragem, essa quantidade de terras que ele vai receber, era chamada de seis-maria. Eu lhe pergunto, uma seis-maria tinha o mesmo tamanho que uma capitania, por exemplo, que a capitania da Bahia? Não, era menor, porém, o cara tinha que ter condição. E o Garcia Dávila era muito poderoso na época aqui na região, tá? Inclusive, Renata chegou até a cogitar, levar vocês na Praia do Forte, enfim, é justamente essa região que eu estou falando para vocês, onde era uma seis-maria do Garcia Dávila, tá? Então, os direitos, como eu já disse a vocês, era aplicar justiça, escravizar índios e doar seis-marias. E os deveres desses donatários eram fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Coisa que nem todos conseguiram fazer isso, né? E os privilégios eram desses donatários 100% sobre o pau-brasil, né, de lucro, 100% sobre as drogas do sertão. Só o que eram essas drogas do sertão? Castanha do Pará, o maracujá, né? Tudo isso que eles encontrassem dentro da floresta e ficariam para eles. 20% sobre metais preciosos,
Observe que já teve uma redução, porque o interesse do rei, o interesse da coroa portuguesa era o ouro, portanto as outras coisas como pau-brasil, droga sertão não interessava, tá? E 10% sobre a produção agrícola. Por que 10% sobre a produção agrícola, pessoal? Porque é a agricultura, é o cultivo da cana-de-açúcar desenvolvido em larga escala, no caso do latifúndio, que está dando lucro nesse momento aqui à coroa portuguesa, tá? Motivos para a aplicação desse tipo de organização. Por que Portugal decidiu optar por capitania hereditária? Primeiro, porque já tinha testado isso lá nas Ilhas do Atlântico, então ele já conhecia como funcionava. Então ele já entendia como funcionava o esquema. Então eles implantam aqui no Brasil também. Outra coisa, eles transferiam a despesa para os particulares, ou seja, o rei não ia gastar com nada, ele apenas ia lucrar, ó. Eles chamavam um doido lá em Portugal, muitos professores, historiadores, inclusive professores meus da universidade, falavam bastante isso, né? E convocava-se uma certa quantidade, e você quer viajar para o Brasil, cuidar de terras, ficar rico, porra, eu quero, né? Então vieram pobres, gatos e cachorros, que pessoas que não tinham condição, e por isso que muitas dessas capitanias nem chegaram a acontecer, tá? Vai ser um fracasso, né? Para alguns não notaram, outros vão desistir, e diante das invasões estrangeiras também não tinha como resolver os ataques, sem contar também que os indígenas também vão reagir a partir de agora para não ser dominados, né? A exceção, como eu disse lá atrás, vai ser São Vicente e Pernambuco. Aqui eu tenho a imagem das capitanias hereditárias, mais uma vez eu repito, você observe que eu só tenho um pedaço do Brasil, a outra parte ainda não tenho, mas a gente vai ver isso aqui também no Brasil colonial, tá? Já falei a vocês também do governo geral, né? E o primeiro governador geral do Brasil vai ser o Tomé de Souza. Ele chega ao Brasil em 1549 e governa até 1553. Ele funda a cidade do Salvador e torna a cidade do Salvador a primeira capital do Brasil. Começa a doar Seis Marias, vai começar a investir em engenhos, cria o primeiro bispado do Brasil, né? Ou seja, a presença da Igreja Católica agora no Brasil tem bispo, tem padres, enfim, que vai trazer a partir dos jesuítas. E outro que vai administrar após o Tomé de Souza vai ser o Duarte da Costa, tá? No entanto, o Duarte da Costa ele vai enfrentar alguns problemas, em especial com os colonos que aqui já moravam e jesuítas, né? E com o bispo e com o próprio governador. Terá atrito com os índios e com a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, né? Ele tem esse atrito, não consegue expulsar os franceses do Rio de Janeiro, porém o seu substituto, o Mendes Sá, ele restabelece o controle do território brasileiro, ele não vai ter tanta dificuldade em administrar a questão do território brasileiro em relação tanto a invasões estrangeiras quanto na questão das guerras com os índios, uma vez, professor, que ele passa agora a massacrar grande parte dos povos indígenas, né? Então não vai ter dificuldade por isso, não é que os índios ficaram bonzinhos não, pessoal, tá? Eles reivindicaram seus direitos, sim. Porém, o Mendes Sá ele passa a ser um cruel em relação a... Ele vai ser cruel em relação ao trato com os povos indígenas. E é o Mendes Sá que vai expulsar os franceses do Rio de Janeiro, lá de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? As câmaras municipais que eu falei lá atrás também vão ser criadas pelo Mendes Sá, que vai ser instância de poder local, como eu disse a vocês, eram as prefeituras de hoje, como a gente conhece hoje, era administrada pelos chamados homens bons, ou os senhores de engenho, os nobres, que tinham os grandes proprietários de terra. Mais uma vez, você pode observar que o controle estava na mão da nobreza, de uma elite, tá? Eu tinha aqui, pessoal, a divisão da colônia, de 1573 a 1578, e o grande medo aqui eram as invasões, né? Esse processo de invasões vai ser muito importante aqui por uma coisa, deixa eu só ressaltar a vocês. Pessoal, durante o período colonial, o Brasil, os territórios brasileiros, as faixas de terra brasileiras serão chamadas de capitanias hereditárias. A partir de 1822, com o Dom Pedro I no poder, o que era chamado, os lotes de terra que eram chamados de capitanias hereditárias, deixam de ser chamados de capitanias, e o Dom Pedro nomeia essas capitanias de província do Brasil.
Quando, em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República no Brasil, o que era província durante o Império passa a ser chamado de Estado. Ou seja, então, professor, o senhor está me dizendo que os estados que a gente conhece hoje já foram chamados de capitania? Sim. Que os estados que a gente conhece hoje foram chamados de província? Sim. Professor, todos? Não. A exemplo de quem? Do Acre. Os estados mais novos, né? Eles não chegaram a ser chamados nem de província, nem de capitania. Professor, por quê? Porque foram criados recentemente. O Acre, por exemplo, é um território boliviano, né? Então ele é um dos estados novinhos da nossa região. Deixa eu só fazer mais aqui uma observação, ver se eu consigo lembrar para reforçar aqui para vocês. Como eu disse a vocês, né, eu tinha aqui Salvador como a primeira capital do Brasil. O estado do Maranhão passa a ser criado também, né? Estamos chamando de estado aqui, pessoal, mas o termo estado ele só vai ser utilizado na República, tá? Aqui eu vou ter as chamadas capitanias, ok? Eu vou ter as invasões francesas que ocorrem no governo de Estácio de Sá, porém no governo do seu sobrinho Mendes Sá, que vai expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E por que os franceses vão invadir o Brasil, pessoal? Porque eles não vão reconhecer o chamado Tratado de Tordesilhas. Eles vão cobrar da Igreja Católica o Testamento de Adão. Ou seja, professor, o que era o Testamento de Adão? Ora, como é que vocês me explicam que o Tratado de Tordesilhas diz que metade do mundo é de Portugal e metade do mundo é da Espanha? Me mostra então o Testamento de Adão dizendo que é isso, tá? Ou seja, eles foram ousados, né? Diante disso, a igreja não soube explicar e eles começaram a invadir territórios. A exemplo do território brasileiro, onde chega no Rio de Janeiro, tá? Começa a impor contrabandos, a invadir regiões, enfim. Então eles vão ficar no Rio de Janeiro por volta de 1555 a 1567, né? E esses huguenotes vão ser protestantes, pessoal, que eram perseguidos lá na Europa. Então eles vêm para cá e passam a tentar impor sua religião aqui também, esses protestantes, tá? Isso aqui vai ser muito importante para termos desde já, uma outra religião, né? Uma outra cara da cultura da Europa no Brasil. Porém, não vai vingar, porque o Estácio de Sá, o Mendes Sá, vai expulsar os franceses no Rio de Janeiro com a ajuda dos próprios índios que eram colonizados na época, ok? No entanto, com a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, como eu disse para vocês, o que vai acontecer, pessoal? Eles saem do Rio de Janeiro e vão formar no Maranhão a chamada França Equinoccial. O que seria e por que essa França Equinoccial, pessoal? Porque, na verdade, corta ali a região da linha do Equador, tá? Na região do Maranhão. E vão administrar aquela região durante o período de 1612 a 1615, tá? Quando é que, na verdade, os franceses vão ser expulsos dessa região da França Equinoccial, lá no Maranhão? Quando há a queda do rei de Portugal, o desaparecimento do rei de Portugal, e o rei Felipe da Espanha passa a controlar ao mesmo tempo Portugal e Espanha, chamando assim esse período de União Ibérica, tá? Então, a União Ibérica vai ser muito importante para a expulsão também aqui dos franceses dessa região, tá? Onde eles vão fundar aqui a região do São Luís, né? Então, são os franceses que vão fazer essa fundação da região do São Luís. Porém, eles vão ser expulsos através das forças portuguesas e espanholas durante a União Ibérica. Também vamos ter invasões inglesas, com ataque de piratas, né? E corsários, e esses piratas e corsários invadirão a região do Brasil justamente quando o Brasil vai estar sob o controle da Espanha, né, durante a União Ibérica. Não havia muita, como é que poderia dizer, muita fiscalização, né, diante do Felipe II da Espanha, não tem um controle total das colônias que Portugal administrava. E as cidades que os ingleses vão estar tentando controlar vai ser as regiões de Santos e de Recife, tá? A gente entra numa fase do Brasil Colônia, turma, que é o chamado ciclo do açúcar, né? Professor, o que é o ciclo do açúcar, né? O ciclo do açúcar vai ser um período na história do Brasil que se inicia
no início do século XVI, né, em diante, e até o século XVII, mais ou menos 1615, 1620, né, tentando 1530 a 1600, um século aí mais ou menos, 1530 a 1630, nessa faixa, a gente vai ter o auge do açúcar brasileiro. Professor, onde vai estar localizado essas produções de açúcar, o cultivo do açúcar, em especial na região Nordeste e na Bahia e em Pernambuco? Daí você pergunta, professor, está explicado então, porque nós temos em Pernambuco grande parte das pessoas negras e na Bahia também muita gente negra. Sim, porque no passado nós tivemos aqui um grande número de pessoas que eram dominadas, colonizadas, exploradas, no caso dos africanos que foram trazidos para cá, tá? Então a gente tem um grande número desses negros africanos na nossa região, pessoal. Esse cultivo, ele dava-se necessariamente no litoral, como uma forma de facilitar o transporte. E por que o açúcar não foi, por exemplo, cultivado em São Paulo? Primeiro, pessoal, porque a cana-de-açúcar, ela foi escolhida da região Nordeste a dedo, porque o solo e o clima da região eram favoráveis, tá? E uma das coisas que vai facilitar a escolha do solo vai ser a experiência dos portugueses que já cultivavam açúcar na região de Açores, Cabo Verde e da Madeira. Então isso vai fazer com que os portugueses tenham aí uma vasta experiência na plantação da cana-de-açúcar. Eles tinham também mercado consumidor, né? Na Europa já ficava fácil e alto valor. Como eu disse a vocês lá atrás, o sal e o açúcar era produto de muito valor naquele contexto, tá? Outro papel relevante é que, diante da participação do capital holandês, aqui entra um grave problema. Por quê, professor? Porque é com a presença holandesa que Portugal passa aqui agora a trabalhar, a cultivar a cana-de-açúcar. Então, professor, você está me dizendo que era a Holanda que financiava a produção? Sim. Era a Holanda que financiava o transporte? Sim. Era a Holanda que financiava o refino? Sim. E quem distribuiu na Europa? A Holanda. E Portugal fazia o quê? Dava a terra. Aí você percebe, pessoal, você vai ver daqui a pouco, que o açúcar brasileiro vai entrar em declínio justamente quando a União Ibérica ela passa a controlar a colônia brasileira. Quando a Espanha passa a controlar o território brasileiro. Aí você pergunta, e o que a Holanda tem a ver? Tudo a ver. Pessoal, se eu estou financiando, se eu estou produzindo, se eu estou transportando, se eu estou refinando, se eu estou distribuindo na Europa, e de repente a Espanha passa a controlar também todas as colônias que eram de Portugal, no caso o Brasil, o que é que a Holanda vai dizer? Poxa, pessoal, coloca na cabeça de vocês, a Holanda tinha rivalidades severas com a Espanha. Logo, o que é que o governo holandês imaginou? Poxa, se eu estou investindo tanto no Brasil, com tudo isso, e a Espanha vai tomar conta, eu vou perder tudo que eu investi. Daí, o que é que os holandeses passam a fazer? A invadir o território brasileiro para controlar tudo aquilo que eles investiram. A gente entra num processo aqui agora das chamadas invasões holandesas. Tentando inicialmente por Salvador, não consegue porque a fortaleza do Brasil naquele momento era Salvador, depois tenta pela região de Sergipe e consegue entrar no Nordeste, lá em Pernambuco, em Olinda, tá? Aqui eu tenho um desenho do mapa da produção açucareira na região Nordeste e o número de engenhos nesse momento aqui da cana-de-açúcar no Brasil. Os engenhos eram a propriedade básica, né, do período colonial, era a unidade produtiva básica, né? E aqui embaixo eu tinha a chamada Casa Grande, né? Onde ficava aí o senhor de engenho. Quero chamar a atenção aqui para um detalhe, tá? Deixa eu só fazer aqui apagar aqui, para ver se vocês conseguem identificar. Pessoal, veja aqui eu tenho a casa de purgar, né? Onde fazia todo o processo com açúcar. Aqui eu tinha a Casa Grande, e se você observar, aqui embaixo eu tinha as senzalas, onde ficava o negro, né? Os negros. Mas vem cá rapidinho para você ficar ligado. Por que será que embaixo ficava as senzalas, né? E no alto os senhores ficavam no alto. Pessoal, a ideia aqui, observe que eu tenho um degrauzinho aqui de um lado e de outro. Ó. A ideia aqui era do alto ter um controle dos negros embaixo. Observe que era uma estratégia diante da estrutura colonial da época, tá?
Então, na sociedade açucareira, eu tinha a seguinte característica. Que grupos compunham essa sociedade açucareira, pessoal? Eu tinha os senhores de engenho, os escravos, o patriarcalismo e o ruralismo. Essas eram características dessa sociedade açucareira. Professor, o que era patriarcalismo? Era a figura do homem no controle da sociedade. Só para você ter ideia, nesse momento aqui, a mulher não servia de nada. Só para você ter ideia, a mulher do senhor de engenho, se acaso ele estivesse conversando com alguém, ela ficaria em pé ali do lado até ele terminar a conversa e ele perguntar o que ela queria. Era uma estrutura totalmente machista, uma estrutura totalmente egoísta e patriarcalista da época. Aí você pergunta, professor, então a gente herda essa cultura nojenta, essa cultura machista, essa cultura egoísta desse período colonial? Também. Mas por que a gente não muda, pessoal? Porque ao longo do tempo, até nossas famílias também nos ensinaram a viver dessa forma. Professor, isso é interessante para mim? É. E como é que funciona esse negócio? Pessoal, eu vou mostrar para vocês mais adiante, né, dentro dessa estrutura dos senhores de engenhos, senhores e escravos, que também eu vou ter uma sociedade rural, uma sociedade onde o campo vai ser a propriedade de maior valor. Tudo que eu quero vai ser produzido no campo, no processo durante o Brasil colonial. Outros produtos, pessoal, serão cultivados, desenvolvidos no território brasileiro, além da cana-de-açúcar, mas não era para grande escala, não era para larga escala. A exemplo desses produtos eu tinha o gado, né? Aí você pergunta, professor, o gado era para quê? Para vender? Não, normalmente o gado era criado solto, mas tinha uma função esse gado. Esse gado ele servia para o couro, para a tração, no caso para arar a terra, para a carne, para a alimentação, para o leite, para a pecuária extensiva e o trabalho livre. Nesse caso aqui, quem trabalhava com gado não era escravo, era o trabalhador livre, tá? Outro cultivo, o fumo, que normalmente era trocado por escravos na África, tá? As drogas do sertão, como disse lá atrás, eram os produtos extraídos da floresta amazônica com relativo valor na Europa, tais como o anil, guaraná, a salsa, corantes e sobretudo o cacau, tá? E agricultura de subsistência, que era a mandioca, né? Esses outros produtos que não eram de destaque dentro do contexto da exportação. O grande destaque aqui ainda é a cana-de-açúcar, ok, pessoal? Eu tinha aqui a economia do Brasil colonial, como eu disse já a vocês, já mostrei lá alguns destaques. O trabalho escravo, e o trabalho escravo aqui, eu tinha aqui índios, no primeiro contexto, né? Que vai ficar aqui aproximadamente até 1560, né? Sendo utilizado. Os negros, que serão utilizados em larga escala, a partir de 1560 como mão de obra básica, e vai ser a principal fonte de lucro dos senhores. Isso aqui vai ser, a partir daqui será extremamente cruel, a utilização da mão de obra escrava negra africana no país, pessoal, tá? Ao ponto de as nossas lutas de hoje refletem esse passado, tá? Esses castigos, essa tortura humana, tá? Por isso que a gente luta tanto na sociedade de hoje para combatermos essa vergonha do passado, certo? Aqui eu tenho escravos como mãos e pés do Senhor, ou seja, são esses homens que vão sustentar o Brasil por 300 anos, terceiro ano, tá? Aqui eu tenho, não vou ficar batendo muito nisso, mas aqui era uma estrutura onde esses negros eram trazidos para o Brasil, para a América também, né? E cada um tinha a sua localidade. Se você observar dentro do navio, eu tinha a parte das crianças, a parte das mulheres, os moleques e machos adultos e as grávidas, ou seja, cada um tinha a sua localidade. No entanto, pessoal, eu não vou nem ficar batendo isso aqui, porque isso aqui foi uma vergonha para o mundo, né? Isso aqui foi o estopim da desgraça humana, né? Não só em relação a Portugal, mas em relação à Inglaterra, em relação à Espanha, em relação à Europa em si, tá? Então aqui eu tenho um mapa aqui
das travessias, né, de onde que eles vinham. Grande parte deles eram sudaneses, bantus, enfim. Tá? Eu tenho aqui o processo do Brasil colonial. De novo aqui eu tenho alguns comércios, né, sendo feito com os negros. Aqui eu tenho os escravos chegando, sendo trazidos da África. Aqui eu tenho também um processo de negociação. Aqui eu tenho um processo de captura, né, dos escravos, que muitas vezes fugiam como forma de resistência. Aqui outra ideia dos senhores era castigar para dominar. E aí você pergunta: pô, professor, havia necessidade disso? Galera, eu lhe pergunto: você acha que o negro era burro? Claro que não, pessoal. Quando eu vou fugir, eu tinha habilidades, eu tinha capacidade. Porém, o burro aqui nesse contexto era o branco, tá? Que não sabia fazer nada. O branco não sabia fazer nada. Quem sabia utilizar o caldo da cana, quem sabia preparar o açúcar, quem sabia preparar tudo direitinho era o negro, não o branco. O branco colonizador. É só para mostrar para você a importância que o negro teve na transformação do Brasil. Então o que se mostra na história é que o negro era castigado, que o negro era escoteado, mas ninguém mostra, por exemplo, aqui, que toda a estratégia, todo o trabalho que fez enriquecer a Europa foi mão de obra escrava negra, tá, pessoal? Então, além disso, eu tenho aqui a União Ibérica, e eu não vou entrar nesse assunto da União Ibérica. Eu paro aqui nesse conteúdo para a gente focar na próxima aula, pessoal. Nesse conteúdo da União Ibérica é muito importante para a gente, que é quando os holandeses chegam no território brasileiro, ok? Então, lembrem-se, a gente continua na próxima aula daqui, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até semana que vem.